muito feliz de poder adorar o Senhor com os irmãos, embora dessa maneira virtual, né? E como nós vemos, não é a mesma coisa, né, que estar presencialmente, aqui poder conhecê-los, cumprimentar a cada um, mas nós podemos juntos ouvir a palavra e podemos ser edificados por ela, e eu fico feliz então de conhecê-los. E para nossa meditação dessa noite, eu quero pedir que abram as suas Bíblias no Salmo 63. Salmo 63. Salmo de Davi. E todos achados aí? Certo? Salmo 63. Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. O Salmo diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma se apega a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos e agradecemos pela sua palavra. Nela nós podemos meditar. Nesse momento em que estamos longe da comunhão dos santos, longe da presença dos irmãos, mas nós nos lembramos, Pai, dos seus grandes feitos, nós nos lembramos daquilo que o Senhor nos diz e meditamos nisso, Pai, a fim de não esmorecer. É o que nós queremos agora, Pai. Nos fortaleça espiritualmente por meio da Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a melhor palavra para descrever o momento em que vivemos agora é escassez. Nós vivemos um momento de privação. Nós estamos privados de participar do culto presencial, né, do culto solene, culto público, como normalmente é feito. Nós estamos privados, muitos de nós, de participar dos sacramentos, né? Nós estamos privados de ver nossos irmãos queridos, de cumprimentar as pessoas, de ver, abraçar e tudo mais. E por mais que a gente tenha a Bíblia na nossa casa, né? Por mais que a gente tenha essas reuniões aqui virtuais, nós ainda sentimos que não é a mesma coisa. De fato, não é a mesma coisa, né? Porque a gente, cara, onde é que estão os cantos congregacionais? Onde é que está aquele meu irmão cantando aqui do meu lado, né? O mesmo cântico, os mesmos hinos, né? Cadê a comunhão depois do culto? Onde é que está? Onde é que eu posso cumprimentar as pessoas? Né? Onde é que está isso? Né? Os abraços, as conversas? Cadê a escola dominical ali, né? As salas de aula? E em momentos assim, onde nós somos privados desses meios de graça que Deus nos deu, nós podemos ter a nossa fé enfraquecida. Porque, de fato, Deus nos deu esses meios para fortalecer a nossa fé. São alimento para nós. E quando nós somos privados disso, é como se estivéssemos passando por uma espécie de jejum. Uma espécie de jejum espiritual. E isso faz falta à nossa alma. Veja, momentos de privação, de escassez, não são novidade na história da igreja. Pelo contrário, quando nós olhamos para a história, por exemplo, da igreja reformada,
nós vemos que no início não era incomum que se ficassem meses, até mesmo anos, sem um culto público. Se você olhar lá para a nascente do presbiterianismo, lá na Escócia, para a história de John Knox, naquela época você prestava o culto no domingo sem saber se poderia prestar no domingo seguinte. Porque o Estado, porque a coroa poderia vir e mandar os seus homens a fim de proibir ali o culto público. Eles poderiam então ficar meses sem qualquer tipo de organização. Mas quando nós olhamos mais para trás ainda, nós vemos que no Antigo Testamento houve muitos momentos em que a adoração no templo foi interrompida. E isso foi para os piedosos, trouxe a eles uma angústia, um sentimento de privação, que os levou a buscar sua satisfação em Deus. E Davi estava passando por um momento de escassez assim, quando escreveu esse salmo. O título aqui diz, Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. E há duas ocasiões na história de Davi em que ele esteve no deserto, longe do templo. Uma vez quando ele fugia de Saul, antes de tornar-se rei, e outra vez quando ele fugia de Absalão, seu filho que se rebelou contra o seu pai, que queria tomar a sua coroa, o seu trono. E aqui provavelmente trata-se da segunda vez, porque fala aqui no versículo 11, a respeito do rei. O rei se alegra em Deus, o que nos dá um indício de que Davi já era rei, quando escreveu esse salmo. E esse Davi, que já era rei, já havia presenciado grandes coisas da parte de Deus. Veja, foi durante seu reinado que a Arca da Aliança e o tabernáculo se estabeleceram definitivamente em Jerusalém, que é o lugar onde ficaria durante muito tempo. Foi ali que ele celebrou várias festas de Israel, muitas vezes, e viu momentos alegres ali no tabernáculo. Mas agora, por causa de um mal repentino que lhe sobrevém, Davi foi privado de tudo isso. Ele não podia mais adorar no santuário, ali nos tabernáculos, ele não podia mais ver a presença de Deus ali representada pela Arca da Aliança, ele não veria mais os grandes feitos do Senhor sendo enumerados ali pelo povo, enquanto o povo louvava. E veja, Davi não estava privado só disso. Ele foi privado de muitas outras coisas. Ele foi privado do seu trono. Ele foi privado do seu direito de governar. Ele teve de fugir para não morrer. Ele foi privado de pequenas coisas também. Ele foi privado de sua cama. Ele não dormia mais na sua cama, ele estava dormindo no chão. Ele foi privado de sua casa, do conforto do seu lar. E isso nos remete à situação de hoje. Muitos de nós hoje estamos sendo privados da nossa liberdade de ir e vir. Temos de ficar em casa, em isolamento, para não passar a doença, para não pegar a doença. Muitos de nós estão sendo privados do seu trabalho, estão perdendo o emprego. Muitos de nós podem vir a ser privados fisicamente, privados de bens, privados de prosperidade por causa da perda do emprego e tudo mais. E talvez você seja privado da sua saúde, talvez você seja privado de entes queridos. Davi estava em privação, ele estava no deserto. E no texto de 2 Reis, capítulo 16, versículo 14, mostra que Davi e seus homens caminharam no deserto até ficarem cansados, exaustos, então descansaram à beira do Jordão. E provavelmente foi nesse momento de refrigério, de descanso, depois de uma longa caminhada no deserto, foi que Davi escreveu esse salmo e alguns outros salmos que nós vemos no livro, no Saltério. Então Davi meditou no deserto, e em sua meditação ele se lembrou de coisas importantes. A privação trouxe a Davi algumas lições. As lições do deserto, E essas lições que Davi aprendeu são lições úteis para nós agora também, que estamos passando por uma privação. Então, quais foram as lições que Davi aprendeu no deserto? A primeira lição, nós vemos no versículo 1 e 2, foi o anseio por Deus. A privação deu a Davi o maior discernimento da sua necessidade de Deus.
do quanto ele necessita de Deus. Então veja aqui comigo, versos 1 e 2, que diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Então veja, Davi estava vivendo um momento difícil. E nesse momento difícil, Davi buscou a Deus. Ele voltou-se para Deus. Ele volta-se para Deus, a quem ele chama de meu Deus. Então não é qualquer Deus, mas é o Deus da aliança, é o Deus das promessas, é o Deus que prometeu àquele povo que seria o seu Deus e que aquele povo seria o seu povo. É aquele Deus que se revelou, com quem Davi tem um relacionamento pessoal e que promete que sempre que o povo passasse por situações difíceis, eles poderiam contar com esse Deus, e o povo sempre lembrava do Deus da aliança quando passava por situações difíceis. É a esse Deus que Davi busca. E Davi o busca ansiosamente. E a palavra que ansiosamente, no hebraico, ela é relacionada ao termo usado para amanhecer. Para quando o sol nasce, a nascente do sol. Então veja, seria algo como: cedinho, logo de manhã te busco. Essa é a ideia aqui. Buscar a Deus era prioridade para Davi. O Senhor era o primeiro pensamento do seu dia. Aliás, esse salmo foi conhecido durante muito tempo como um salmo das manhãs. E o João Crisóstomo, pregador do século IV, diz que na igreja primitiva foi decretado que nenhum dia se passaria sem que esse salmo fosse cantado publicamente pela igreja logo de manhã. Então eles cantavam esse salmo aqui todo dia de manhã cedo. Então já pensou se a primeira coisa que você fizesse de manhã cedo fosse uma oração, a leitura de um salmo, uma busca ansiosa por Deus, ao invés de pegar o seu celular para olhar redes sociais? Já pensou se Deus fosse, Deus sendo a primeira coisa do seu dia, o primeiro pensamento? É isso que acontece aqui com Davi. Então Davi busca o Senhor porque ele tem sede. Ele usa aqui o termo sede, a minha alma tem sede de ti. Se Davi falasse português brasileiro, ele provavelmente usaria o termo saudade. Mas como ele está lá naquela situação, ele usa da circunstância que ele está vivendo para descrever o estado de sua alma. Por isso ele diz: minha alma tem sede de ti. Ele estava no deserto, desidratado, depois de muito caminhar no sol quente, e assim como o corpo dele precisa de hidratação, a sua alma precisa que o Senhor lhe satisfaça. Precisa da satisfação que só pode vir das bênçãos espirituais de Deus. E ele diz também: o meu corpo te almeja. E a necessidade de Davi envolve todo o seu ser, corpo e alma. E Davi usa uma palavra intensa aqui para expressar essa necessidade. Esse almeja aqui não é somente um querer. Não é somente como você demorou um pouquinho, é 1h, você está com fome, não almoçou ainda, você está querendo almoçar. Não é só isso, não. É como aquele esgotamento que o seu corpo sofre quando está prestes a desmaiar. É esse tipo de almejar aqui que ele está falando. Então veja, o corpo de Davi estava de fato esgotado. Se nós olharmos lá em 2 Reis, nós vemos que Davi caminhou. Ele estava exausto e com sede, mas ele aplica a sua condição física de estar no deserto à sua condição espiritual. Ele precisa de Deus. E ele diz aqui ainda: como terra seca, exausta, sem água. E ele compara a situação da sua alma como a situação que ele estava vendo ali ao seu redor. Então veja, o deserto da Judéia era um deserto de épocas. Havia épocas do ano em que o deserto tinha uma vegetação baixa, que servia inclusive de pasto para o rebanho, onde havia chuvas, havia torrentes, e havia épocas de seca. E Davi cresceu naquele deserto, pastoreando as ovelhas de sua família. E naquele deserto da Judéia, quando vinha o vento quente, toda a vegetação morria. Vários autores bíblicos falam dessa mesma expressão aqui,
das ervas do campo, que quando vem o vento, ela murcha, seca e desaparece. Essa é uma descrição exata do que acontece com a vegetação do deserto da Judéia quando vem o vento quente. A erva murcha e desaparece. Então, o deserto da Judéia, no seu período mais árido, é quente e seco. É igual a minha terra. Para quem não sabe, eu vim de Cuiabá, né? Eu sou cuiabano, né? Cuiabá é desse jeito, quente e seco. E é desse jeito o deserto da Judéia. Você desidrata ali, muito fácil, quase que sem perceber. Caminhar ali sem um estoque de água deixaria qualquer corpo exausto e perto do esgotamento. Então veja, Davi estava fisicamente esgotado, num lugar árido, com a sua vida correndo risco. Mas ele só consegue olhar para essa situação toda e usá-la para expressar o que a sua alma estava sentindo com a falta daquilo que ele tinha no tabernáculo. A sua necessidade da alma era muito maior que a necessidade do seu corpo. E ele usa isso para expressar. Ele tinha uma fome de Deus. E esse anseio de Davi por Deus era intensificado por suas lembranças. Então ele começa a se lembrar, ele tem uma visão aqui de Deus no santuário. E para entendermos isso, é interessante uma outra tradução alternativa aqui, no versículo 2, onde nós temos aqui: assim eu te contemplo no santuário. Se você pegar a Nova Almeida atualizada, né, que é uma tradução da mesma equipe aqui, né, ela diz assim, ó: assim eu quero ver-te no santuário. Eu quero contemplar-te no santuário. Aqui Davi fala sobre como ele quer que o seu desejo seja saciado. Ele quer ver novamente a força e a glória de Deus que ele via quando ele estava lá no santuário. E ele se lembra, então, ele está lembrando e recordando que no passado a sua necessidade espiritual era satisfeita. E isso acontecia quando ele olhava para a presença de Deus ali no tabernáculo, no lugar santo, que é uma representação da morada de Deus ali no meio do seu povo. Veja, os judeus, os israelitas, não viam a Deus diretamente. O que Davi está querendo aqui não é uma teofania, não é ter uma visão de Deus literal. Mas quando ele estava lá no santuário, ele via o povo louvando, enumerando os atributos do Senhor e exaltando ao Deus, a sua glória, a sua força, os poderosos feitos de Deus. E Davi ansiava ver isso novamente. Ele queria ver de novo o povo de Deus na casa de Deus louvando ao Senhor. E a escassez do presente o fazia lembrar-se com grande intensidade das maravilhas do passado. E isso aumentava o seu anseio por Deus. Veja, irmãos, a lição aqui desses dois versículos é que a privação nos dá o maior discernimento da nossa necessidade espiritual. Então é importante perceber aqui que no momento em que seu corpo estava sofrendo uma grande privação, Davi não deixou de voltar sua atenção a Deus. Mesmo longe dos meios de graça que Deus deu, isso não levou Davi a ter uma fé enfraquecida que se esquece de Deus. Pelo contrário, o fez lembrar-se ainda mais das coisas que Deus lhe deu. Davi poderia estar mais preocupado com a sua situação terrena. Ele poderia estar pensando em como resolver a sua fome, a sua sede, como que ele iria se livrar de Absalão e vencer Absalão na guerra que estaria por vir. Ele poderia estar pensando em estratégias de guerra, mas não. O que ele fez foi exercitar-se em meditações, lembrando das coisas que Deus fez, lembrando do quão saciado ele já foi no passado e trazendo isso à memória no presente. Muitas vezes, por muito menos que isso, nós já desanimamos. Por causa de uma pequena provação ou desconforto, já nos distraímos. Se você está tendo mais tempo durante a quarentena, mais tempo em casa, sem ter de pegar condução, sem ter de pegar ônibus, né? Você talvez tenha aproveitado o tempo dessa semana para meditar na palavra de manhã cedo, para desenvolver a prática da oração, para ler um livro devocional. Ou talvez você tenha gasto todo o seu tempo lendo notícia, vendo qual que é a última coisa que o presidente fez, que é a última coisa que o governador fez.
vendo o que a OMS disse agora, quais são as novas pesquisas do coronavírus, o que os cientistas estão falando, quem é que está certo, quem é que está errado, vão brigar na rede social. Ou talvez você tenha maratonado séries. Você abriu o Netflix lá e maratonou todas as séries, tá até com tédio, não tem mais o que ver no Netflix. Veja, para onde volta a sua atenção em tempos de necessidade? O que você busca para ocupar seu tempo? Veja, Davi estava sendo privado de tudo que era visível. Todos os auxílios, os meios de graça, lhe foram retirados. Então ele não tinha mais acesso ao lugar de adoração, não tinha mais ali a presença dos sacramentos, e ele sabia que precisava desses auxílios para a sua devoção. Davi não era alguém que faltava o culto, ele é alguém que estava sempre presente ali no culto público. Mas na ausência dessas coisas, Davi mostrou que a religião dele não era só uma religião de aparência. As ferramentas lhe foram retiradas. O que acontece agora? O que Davi fez foi trazer à memória. Ele trouxe à memória as visões do passado, a visão do santuário, a visão dos louvores, da presença de Deus. E isso é algo que você também deve fazer. Então, enquanto estamos sendo nutridos por Deus, devemos nos preparar para momentos de escassez. Okay? Isso vale para a nossa vida espiritual. Os meios de graça de Deus não são só para os momentos onde eles estão presentes, mas também para os momentos quando eles estão ausentes. Então, veja só, o batismo, por exemplo. Paulo muitas vezes diz que nós devemos lembrar, ele usa a referência do batismo para nós nos lembrarmos do lavar regenerador do Espírito Santo, de como nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Então veja só, nós devemos trazer à memória o nosso batismo, a fim de que sejamos fortalecidos depois, durante toda a nossa vida cristã. Até tem uma frase que é atribuída a Lutero, que diz: sempre que lavar o rosto de manhã, lembre-se de seu batismo e a quem você pertence. Vá e viva o dia de acordo. A ceia também, a Santa Ceia também, ela deve estar sempre em nossa memória como símbolo da presença espiritual de Cristo, que nos sustenta em meio à caminhada. E Calvino, prevendo até mesmo uma situação de privação da Santa Ceia, nas suas Institutas, ele diz: nós devemos refletir a respeito da união entre Cristo e a Igreja, não apenas quando nos sentamos à mesa do Senhor, mas em todas as ocasiões. Então veja, agora é o momento onde você deve trazer à memória essas coisas. Lembre-se das pregações que você já ouviu. Lembre-se do seu batismo. Lembre-se da mesa de todos juntos ali tomando a Santa Ceia. Lembre-se do significado dessas coisas e apegue-se a isso. Lembre-se de que Deus é o seu Deus. Lembre-se da graça que foi oferecida em Jesus Cristo e das promessas do Evangelho. Lembrar-se dessas coisas vai te ajudar a passar pelo temporal. Você conseguirá passar pelos momentos de escassez melhor se você trouxer à memória aquilo que Deus já fez no passado. Veja, quando nós estamos cercados dos meios de graça também, a gente se acostuma. A gente deixa muitas vezes de dar valor. Quando nós vamos todo domingo ao culto, né? Todo domingo é a mesma coisa. Todo culto é parecido. Você já percebeu que todo culto é parecido? Sempre tem oração, música, palavra, e é isso, né? E no outro domingo é a mesma programação. Oração, música, palavra, é ordinário, é repetitivo, é algo habitual, e é para ser assim mesmo. É para ser repetido. Mas é possível se acostumar com isso, como quem se acostuma com uma refeição, quem se acostuma com coisas assim. Mas quando nós somos privados dessas coisas, nós vemos o quanto nós precisamos de Deus. A privação não é um momento para você se afastar mais de Deus. Não é momento para você se entregar à apatia e ao descaso. Não é hora de tirar férias de Deus. A privação é um momento onde você se dá conta de sua necessidade. Quem é você quando ninguém está olhando?
quando não tem mais ali os meios externos, quando você não tem mais os suportes. É a oportunidade de você reconhecer a sua fraqueza, a sua insuficiência. É momento para você sentir saudade. Você deve sentir saudade. É momento para você se lamentar porque você não pode satisfazer a sua própria alma. E porque aquele banquete que você tinha no passado, você não está tendo mais. Essa reunião aqui virtual, embora seja um ótimo paliativo, ótimo para nos dar um certo suporte nesse período, isso aqui não deve te satisfazer. Não é nada de quando voltar às reuniões presenciais, você falar assim, gostei desse negócio de culto online, acho que vou ficar online o resto da vida, né? Nada disso, ok? Você deve sentir falta. Você deve sentir falta e se lamentar porque não está presente isso. A primeira lição do deserto, então, foi o anseio por Deus. A segunda lição, vemos nos versículos 3 a 8, é a satisfação em Deus. Porque ao meditar nos benefícios da graça de Deus, Davi encontra satisfação e alegria. E por isso ele louva a Deus. Então, no verso 3 aqui, nós temos a ideia central desse salmo. Nós até cantamos um cântico aí que fala sobre a graça de Deus, né? E foi muito importante, porque diz aqui, porque a sua graça é melhor do que a vida. Por que a graça de Deus é melhor do que a vida? Porque a vida, com tudo que ela traz, com todos os seus benefícios e com todos os seus problemas, é mutável. É volúvel, é algo que pode sumir. O amor de Deus, não. Riquezas e prazeres vêm e vão. Problemas e sofrimentos também. Nada disso é maior do que o amor de Deus. Porque, como diz o Salmo 118, a sua misericórdia dura para sempre. As pessoas costumam considerar a vida como a coisa mais importante do que tudo. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa, se isso for nos dar mais um tempo de vida. Eu não estou falando que isso é errado, veja só, mas pela vida nós podemos dar todo o nosso dinheiro. Se vem um assaltante aqui, aponta uma arma para ti e fala, dê tudo. Você dá tudo para proteger a sua vida. Pela vida nós nos submetemos a procedimentos dolorosos, a cirurgias doloridas, se isso for prolongar os nossos dias. Pela vida nós ficamos o dia inteiro procurando maneiras de evitar o contágio pelo vírus. Chega um alimento de fora, a gente lava a embalagem, não é? Chega em casa, tira o sapato, troca a roupa, vai tomar banho e toma todos os cuidados porque nós queremos proteger a nossa vida. E tudo isso é válido, porque a vida de fato é uma coisa valiosa, você tem que cuidar. Só que aí Satanás usou essa verdade para acusar a Jó. A acusação que Satanás fez a respeito de Jó para Deus foi: um homem dará tudo o que tem pela sua própria vida. Tire as coisas, tire a vida boa que ele tem. Tire a sua saúde, tire a sua riqueza, tire sua família e veja se ele fica fiel a ti. Mas Davi sabia de algo que era mais importante do que a vida. É a graça de Deus. É o amor de Deus. E é por isso que Davi louva o Senhor. Porque a graça do Senhor é melhor do que a vida, ele louva a Deus. Porque ainda que ele não desfrute agora de todos os benefícios da graça de Deus, mesmo que ele não desfrute, ele ainda louvará a Deus. Veja, ele não vai louvar o Senhor por causa daquilo que ele espera que Deus faça. Ele louva o Senhor por aquilo que ele já fez, pelo amor que Deus já demonstrou ao longo de sua vida, pela graça que Davi já recebeu. E no versículo 4 diz aqui que ele bendirei ao Senhor. Ele vai bendizer ao Senhor, isso é, ele vai enaltecer a reputação de Deus. E ele também vai levantar as mãos em seu nome. Ou seja, com base naquilo que Deus é, com base na sua reputação, no seu nome. Ele vai louvar a Deus com base em tudo que Deus já revelou a respeito de si mesmo. Então, ao lembrar-se dos feitos de Deus, do que Deus já fez, do amor leal de Deus, Davi ele reconhece que tem sido alimentado e satisfeito por Deus. E ele compara essa sua satisfação espiritual com um banquete, e um banquete dos bons. Ele diz aqui,
de banha e de gordura se farta a minha alma. E a ideia aqui de banha e de gordura é de comida boa, é de comida farta, comida com sustância. Então, veja, Davi está longe do santuário, mas ele medita em Deus. E meditando nos feitos de Deus, nas suas promessas, na sua grandeza, no seu amor, ele fica satisfeito. E ele fica tão satisfeito que ele compara isso a um banquete. É possível ter um banquete no deserto, se a sua satisfação estiver em Deus. E tal banquete só pode desfrutar aquele que conhece a graça de Deus, que Deus dá por meio de Jesus Cristo. Mas veja, Davi vai louvar a Deus, mas esse louvor não é um louvor triste, não é um louvor em tom menor, um louvor com dissonante. Ele vai louvar com júbilo nos lábios. A ideia aqui é de um canto alegre, é um canto feliz. Então, depois de reconhecer a triste situação em que ele se encontra, Davi encontra alegria em Deus. Primeiro foi necessária a tristeza, foi necessário o lamento, mas agora ele encontra alegria. Mas qual é a razão desse louvor? O que inspirou a Davi tal canto alegre? Nós vemos aqui no versículo 6 que ele diz que medita em seu leito bem cedinho e também à noite. A ideia é que ele não passou a meditar agora. Ele não passou a meditar agora que veio a situação difícil, mas tal tipo de meditação é um hábito dele. Ele sempre medita no Senhor, medita na palavra. Ele diz aqui, quando de ti me recordo. A ideia aqui é sempre que de ti me recordo. É algo que sempre acontece. E a pergunta que eu faço para você responder para si mesmo é: você costuma meditar na palavra de Deus, mesmo quando as coisas estão difíceis? Mas o que é meditar? Quando a gente ouve esse termo meditar, geralmente a gente vem na nossa mente aquelas religiões orientais, né? E aquelas práticas de esvaziar a mente. Mas meditar não é isso na Bíblia. Essa não é a ideia aqui. A ideia de meditar aqui é de pensar, ruminar uma ideia, de falar consigo mesmo. É o mesmo termo que foi usado lá no Salmo 1, versículo 2, quando diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É esse tipo de meditar aqui. E a palavra meditar é uma palavra que Davi pegou da prática de pastorear ovelhas. Porque as ovelhas, elas têm um tipo uma maneira de processar os alimentos em que elas mastigam o alimento várias vezes, é a ruminação. Então elas não mastigam apenas uma vez, elas mastigam 1, 2, 3 e 4. O alimento passa várias vezes pelo processo ali de digestão. E a ideia aqui é de fazer isso com a palavra. Então, o que Davi faz com a palavra? O que ele faz toda noite? Ele recorda os feitos de Deus, então ele fala consigo mesmo. Ele exorta a si mesmo a respeito das coisas que Deus já fez. Ele tinha memorizado grandes porções da Escritura em sua mente e meditava nisso. Veja, Davi não tinha uma Bíblia como essa aqui. Você não tinha Bíblia assim, que você podia levar para outro lugar. Então, se Davi meditava na palavra de Deus, onde é que estava a palavra de Deus que Davi meditava? Estava na sua memória, estava na sua mente. E Davi então se lembrava disso e meditava. O que Davi estava fazendo? Davi estava pregando para si mesmo. Então, eis o que você deve fazer enquanto você está em isolamento, enquanto você está longe da presença dos irmãos, da presença do pastor. Pregue para si mesmo. Você é a pessoa que mais fala consigo mesmo. O tempo todo. O tempo todo você está falando com você mesmo. E aquilo que você fala para você mesmo te influencia muito. Você é a pessoa que pode melhor pregar para si mesmo. Então o que você deve fazer? Medite na palavra. Repita a palavra. Rumine a palavra. Fale ao seu coração. Confirme a sua alma as promessas de Deus. Quando você estiver ansioso, preocupado, será que eu vou pegar a doença? Será que um familiar meu vai pegar a doença? Lembre-se das promessas de Deus e pregue para si mesmo. Quando você estiver entediado,
pregue para si mesmo. E o versículo 7 e 8 fala aqui qual é o conteúdo de sua meditação. Ele medita no auxílio que Deus lhe tem sido. E isso leva a louvar. Ele diz: por que me tem sido auxílio? Como assim auxílio? Deus faz por Davi aquilo que ele não pode fazer por si mesmo. Deus é o seu auxiliador. E o termo que aparece aqui como auxiliador é o mesmo que aparece lá em Gênesis para se referir às mulheres. A mulher como auxiliadora. O que é auxiliadora? Como assim mulher auxiliadora? Ela faz aquilo que o homem não pode fazer por si mesmo. Não é? Quem é casado aqui sabe, né, que se não tivesse esposa, você esquecia tudo. Né? As coisas iam estar tudo fora de lugar. Ok? Né? Porque a mulher faz por nós aquilo que a gente não dá conta. Não é verdade? Agora, Deus usa, né, esse termo aqui é aplicado a Deus. Deus faz por Davi aquilo que Davi não pode fazer por si mesmo. Deus é o auxiliador por excelência. Sem Deus, Davi teria morrido. Tantas e tantas vezes Davi passou por perigo. Não é a primeira vez que Davi enfrentou, ficou no deserto, mas em todas essas ocasiões o Senhor o protegeu, o Senhor o sustentou, e não porque ele sempre faz isso, nem sempre Deus vai te livrar de perigos, mas porque Deus prometeu, fez promessas àquela família, a família de Davi, que por meio dela viria o Redentor, as bênçãos de Deus, né? Todas as nações seriam abençoadas por meio dessa família, por meio dela viria Jesus Cristo. Então Davi louva a Deus. Então a sombra de suas asas, a figura aqui é de uma asa de uma ave grande que protege os seus filhotes. Davi está protegido como que debaixo das asas de um pássaro. Ele sente o cuidado de Deus. E por isso ele pode cantar com alegria, mesmo em meio ao perigo que ele sofre, porque ele sabe que está seguro. E por isso, então, ele se apega ao Senhor. Minha alma se apega ao Senhor, como uma pessoa que se agarra. Imagina uma criança que se agarra ali à perna do pai, quando está com vergonha, quando está querendo se esconder. Ele se agarra ao Senhor como quem se agarra a algo que pode o socorrer. Ele está privado da adoração, no lugar da adoração, então ele se apega mais. Ele não se deixa afastar, ele não vai se deixar desanimar. Mesmo estando longe, ele vai se apegar mais e mais, porque ele precisa de Deus. Davi sabe que no fim das contas não são os seus esforços que o mantêm. Não é o seu apego, é a mão direita de Deus que o sustém. É o Senhor que o preserva. E por isso ele precisa de Deus e por isso ele se agarra mais. Veja, irmãos, no meio do deserto, Davi não apenas se deu conta de sua necessidade, como também buscou satisfação em Deus. E a privação nos mostra que tudo na vida é passageiro e insatisfatório. Somente o amor de Deus é melhor do que a vida. Tendo isso em vista, não é estranho que a gente passe tanto tempo buscando satisfação em outros lugares e tão pouco tempo buscando e aproveitando o amor duradouro de Deus. Veja, é bem provável que nesse tempo de quarentena você esteja angustiado, mas também é bem provável que nesse tempo de quarentena você esteja com tédio. Talvez você esteja entediado. Talvez você só esteja cansado de fazer as mesmas coisas. Porque vai chegar o momento em que você já assistiu todas as séries, você já leu todas as notícias que tem para ler, você já viu tudo que tinha para ver na rede social, o seu programa de TV favorito já acabou, e não tem mais nada, nenhuma live mais para assistir, você já cansou de live também, tem mais nada para ver, ok? E quando esse momento chegar, você vai perceber que nada te satisfaz de verdade. Nada disso pode realmente te satisfazer. Qualquer conforto que não seja o Senhor é mutável e passageiro. Qualquer conforto que não seja o Senhor pode passar, pode ir embora da noite para o dia. Qualquer satisfação terrena é insatisfatória, porque é perecível. Porque a terrena não é eterna. Elas cansam, elas viram um tédio. E nós fomos feitos para coisas maiores.
É possível que outro sentimento que lhe sobrevenha seja o desânimo. Você está desanimado porque você não está recebendo aquilo que é o alimento de fato. Essa nossa reunião aqui pela internet não substitui de verdade a nossa comunhão presencial. Tem um presbítero da minha igreja que usou o termo maná para se referir ao que a gente está tendo aqui. Isso aqui é o maná. Você não está tendo mais um banquete, você não está tendo feijoada. Você está tendo um maná, você está tendo um pãozinho que cai do céu, que é bem limitado. Okay? E quando nós não nos alimentamos direito, a gente fica fraco. Nossa fé se enfraquece. E no começo a gente até lembra, mas depois a gente vai esquecendo. Deus nos faz passar por momentos como esse, de escassez, a fim de que nós aprendamos que somente nele nós podemos encontrar satisfação. Como Paulo descobriu, a minha graça te basta. Então, quando chegar momentos como esse, faça como Davi. Medite na palavra, apegue-se a Deus, lembre-se de seus grandes feitos, pregue para si mesmo as promessas de Deus. Busque a Deus nas vigílias da noite, louve a Deus em sua casa, sozinho ou com sua família. Não desanime, não se deixe afastar. Então essa foi a segunda lição. A primeira lição de Davi foi o anseio por Deus, a segunda foi a satisfação de Deus. A terceira lição foi a vitória em Deus, versículos 9 e 11. Porque ao encontrar satisfação no amor leal de Deus, Davi pôde vislumbrar e antecipar a vitória sobre o mundo. Então quando você vê os versículos 9 a 11, aqui o tom do salmo muda. Parece até que é outro assunto, entrou outro tema. Davi falou da saudade que ele tem de Deus, Davi falou da satisfação que ele encontra agora em Deus. Então Davi começa a falar da destruição dos inimigos. Por que essa mudança de tom tão repentina? Porque apesar de ter encontrado satisfação em Deus, Davi ainda está no deserto. Os problemas ainda não foram embora. Ele ainda corre perigo, seu filho ainda está querendo matá-lo e obter o trono. Então Davi não tirou os pés do chão. Ele ainda tem os pés no chão. A crise ainda não foi resolvida, gente. Ainda tem pandemia, ainda tem a crise econômica que vem depois da pandemia, ainda tem a crise política que está vindo agora. Os problemas ainda estão batendo a sua porta, desemprego pode vir, sua empresa pode fechar. Mas agora Davi não olha os problemas da perspectiva terrena, ele olha os problemas de uma outra perspectiva, porque ele sabe que o fim dos seus inimigos não é bom. E ele começa aqui, versículo 9, com porém. Aqui, ó, porém, os que me procuram a vida. E esse é um contraste. Davi está dizendo, eu estou satisfeito em Deus. Eu estou sob o cuidado de Deus. E ainda que a morte venha, eu tenho algo que é melhor do que a vida. Mas eles, porém eles estão em outra situação. Então Davi diz, aqui, ó, para a destruir, aqueles que procuram a minha vida para a destruir, pode ser traduzido também como para a destruição. Aqui, a ideia aqui é que aqueles que procuram destruir Davi, eles fazem isso para a sua própria destruição. Eles vão trazer destruição sobre si mesmos. Eles vão entrar nas partes mais baixas da terra, para o Sheol, para o reino dos mortos. Isto é, eles morrerão. E como que isso vai acontecer? Versículo 10, pelo poder da espada. E se você pegar lá 2 Samuel, a história da revolta de Absalão, você vai ver lá o que aconteceu com Absalão. Deus fez com que Absalão não ouvisse o conselho sábio de Aitofel. Aitofel disse que Absalão deveria ir logo atrás de Davi, enquanto Davi ainda estivesse no deserto, antes de ele chegar a Jordão. Porque ia ser fácil derrotar Davi. Davi estava fraco, com sede, com fome, cansado, né, no meio do deserto sem nada. Mas Absalão não ouviu o conselho de Aitofel. Ele ouviu um conselho dos jovens, o conselho dos tolos, que dizia que ele deveria esperar. Então, veja, Deus estava preparando tudo. Absalão iria atrás de Davi, mas isso seria a sua ruína. Tudo aquilo que eles previram para Davi iria acontecer com eles mesmos. E os inimigos de Davi nem mesmo teriam um enterro digno. Eles iam virar pasto dos chacais, isto é, eles iam morrer no deserto e os animais iriam consumi-los. E de fato, o corpo de Absalão não foi enterrado. Ele foi colocado num poço na floresta
coberto com uma pilha de pedras, justamente para os animais não comerem. Justamente para proteger o corpo ali de alguma maneira. Contudo, versículo 11, o rei se alegra em Deus. Quando o livramento vier, o povo de Deus estará livre para retornar ao santuário e comemorar a grande salvação. Veja, a vitória de Davi é uma vitória agridoce, porque ele está lutando contra seu filho. Ou seja, de um jeito ou de outro, algo ruim vai acontecer. Não vai ser uma vitória totalmente perfeita. Ele não é aqui alguém triunfalista. O filho dele vai morrer. Mas ainda assim o rei louvará, acompanhado por todos aqueles que juram pelo rei. E aqui lembre-se, irmãos, que Davi é uma figura de Cristo. Lembre-se que a segurança do povo de Deus, naquela época, estava ligada ao reinado de Davi e de seus sucessores. E do mesmo modo, a nossa segurança e felicidade dependem inteiramente daquele que é o nosso rei, o filho de Davi, Jesus Cristo. E aqueles que juram pelo nome do rei são hoje aqueles que juram pelo nome do Senhor. Então veja, irmãos, na privação, Davi sentiu saudade das visões de Deus do passado. Na privação, Davi encontrou satisfação no presente. E agora, na privação, ele antecipa a vitória futura. O que a privação nos faz? Ela nos faz ver o que perdemos. Não temos o que nós tínhamos antes. Não temos aquilo que nós perdemos. Estamos sem culto público, estamos sem sacramentos, estamos sem comunhão presencial. A gente perdeu isso. A privação nos faz ver que nada pode nos satisfazer senão a comunhão com Deus. E ao buscar comunhão com Deus, nós encontramos satisfação. Nós enxergamos então a suficiência de Cristo. Por fim, a privação nos faz ver que ainda não chegamos lá. Ela nos livra de falsos finais felizes. Ainda não chegamos ao fim da história. Ainda há sofrimento. Mas se temos esperança em Deus, então vemos o futuro com uma outra perspectiva. Deus tem um propósito em tudo isso. Davi sabia que seus inimigos o atacariam, mas seria para o seu próprio mal. Tudo estava nos planos eternos de Deus. Irmãos, o momento que nós vivemos hoje não é a primeira nem a última vez que a igreja foi privada do culto público. Eu dei mais cedo o exemplo da igreja presbiteriana na Escócia, que foi privada do culto, e houve um momento, até mesmo, em que John Knox, o pai do presbiterianismo, e muitos outros pastores presbiterianos na Escócia tiveram de sair fugidos da Escócia e ir para Genebra, porque os cultos foram proibidos por lá. Então eles foram privados do culto na Escócia durante muitos meses. Só que nesse tempo em que ele ficou em Genebra, junto com muitos outros, eles tiveram aulas com o próprio João Calvino, na grande escola de Genebra. E ao retornarem depois para a Escócia, eles se tornaram então as bases, os pilares daquilo que viria a ser o presbiterianismo. Então aquela perseguição, aquilo que aconteceu naquela época, que impediu aqueles homens de cultuar a Deus por algum tempo, foi um instrumento de Deus, na verdade, para enviar aqueles homens para Genebra, onde um avivamento estava acontecendo, onde você tinha ali o próprio João Calvino, para que esses servos pudessem ser melhor preparados para servir mais tarde na Escócia. Veja, era a providência de Deus atuando naquela época. Do mesmo modo, é a providência de Deus atuando agora. Não sabemos qual é o propósito de Deus para tudo isso, mas Deus tem um. Deus tem um propósito. E essa situação que nós vivemos não vai durar para sempre. Você não tem controle sobre o seu futuro, mas Deus tem. As coisas podem não estar do jeito que você queria, pode parecer que não vai ter um final feliz. Porque de um lado você tem a doença, do outro lado você tem a fome. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, como muita gente tem dito aí. Né? Se você olha para o que está acontecendo, a crise política e notícia, você não sabe quem é que está dizendo a verdade, se é cientista, se é os políticos. O que está acontecendo aqui? Você olha para o que está acontecendo e parece não ter saída. Mas saiba que Deus vai colocar ordem nas coisas. E se isso não acontecer nessa vida, acontecerá no futuro.
Nós vamos nos reunir em breve. A igreja vai se reunir em breve, a igreja vai voltar a cear. E até mesmo quando a igreja se reunir de novo, isso é apenas uma antecipação. Porque ainda não é um final feliz. Porque quando acabar essa quarentena e acabar essa pandemia, vai vir outros problemas. Então até mesmo a mesa do Senhor ali sendo posta e os irmãos reunidos na igreja é uma antecipação da grande vitória, do grande banquete que nós teremos com Cristo. Nossa esperança vai além dessa crise passageira. Nossa esperança não está nas nossas autoridades. Nossa esperança não está nos médicos, não está nos economistas. Não, a nossa esperança está na era vindoura. Por isso, ainda que essa crise passe, ainda que voltemos ao templo, a gente vai saber que ainda não chegamos lá. Somente o crente em Jesus Cristo é quem tem tal esperança. Somente aquele que sabe que Jesus reina e que ele já venceu é quem tem essa esperança. Por isso, irmão, olhe para o futuro. Nós vamos nos alegrar com o Rei. Nós vamos voltar a nos reunir e um dia vamos desfrutar de um grande banquete com o Rei. E vamos voltar a nos reunir, seja no templo ou seja nas bodas do Cordeiro. Então se alegre com isso. Então, minha exortação para vocês nesse tempo de quarentena, de forma bem prática, é: medite na palavra. Lembre-se do passado. Lembre-se da satisfação que Deus te dá no presente. Lembre-se da vitória prometida para o futuro. Medite, medite. Isso vai te fortalecer espiritualmente para passar por esse tempo. Que Deus te abençoe, irmão. Amém.